Olá, galerinha! Preparados para mais um vídeo sobre raciocínio lógico? Então vem com a gente! Não se esqueçam, clique logo no like e vai se inscrevendo no nosso canal. E ative também o sininho de notificações, porque assim você pode ficar por dentro de toda a nossa série de vídeos acerca de história da filosofia, temas filosóficos e agora raciocínio lógico. Preparados? Então vem comigo! Vamos dar continuidade à nossa série de vídeos acerca de raciocínio lógico. No primeiro vídeo, nós falamos acerca dos conceitos, como podemos classificá-los e entendê-los de maneira mais abrangente. Fizemos também uma pequena introdução acerca das proposições, afirmando quando um argumento é proposição ou quando o argumento não se encaixa dentro das proposições. Vamos agora dar continuidade aos estudos das proposições, mostrando para vocês como vocês podem compreender de maneira fácil e objetiva o quadrado lógico, as contradições contrárias, subalterna, as relações que existem entre sujeito e preposição, quando o sujeito é tomado, por exemplo, em toda extensão e o predicado, por exemplo, é tomado em extensão restrita. Preparados? Então vamos lá. Antes de falarmos sobre as proposições, é necessário que estabeleçamos os princípios apresentados por Aristóteles na lógica formal. São elas: não contradição, terceiro excluído e identidade. Vamos começar falando sobre não contradição. O princípio de não contradição diz que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre os mesmos aspectos e sobre as mesmas circunstâncias. Por exemplo, frases que não faz sentido porque ferem esse princípio. Fulano dormiu e acordou morto. Ou, por exemplo, uma clássica que nós conhecemos: não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Esses argumentos, ele fere o princípio de não contradição, porque ele afirma e nega ao mesmo tempo. Segundo o argumento apresentado por Aristóteles, ou melhor, segundo o princípio apresentado por Aristóteles, o terceiro excluído, diz que ou algo é ou algo não é. Por exemplo, ou a porta está aberta ou a porta está fechada. Ou a pessoa está na sala ou a pessoa não está na sala. Tome cuidado porque existe uma pegadinha na relação do terceiro excluído. Quando se dá, por exemplo, através da afirmação: ou o ar-condicionado está ligado ou o ar-condicionado está desligado. E aí a gente começa a procurar antônimos, achando que os antônimos são sempre a relação do contrário. Mas presta atenção, nem sempre isso acontece. Como, por exemplo, na frase: o João é pobre, o João é... Não dá para afirmar que João é rico pelo fato dele não ser pobre. A única coisa que eu posso afirmar é: o João é pobre, o João não é pobre. Mas isso não significa necessariamente que ele seja rico, ok? Terceiro princípio, que é o princípio de identidade, que diz: todo ser é idêntico a ele mesmo. Ou seja, eu só posso comparar coisas idênticas. Feijoada pode ser comparada com feijoada. Por exemplo, eu posso afirmar: essa feijoada ela é mais saborosa do que aquela outra feijoada. Mas eu não posso, por exemplo, comparar feijoada com lasanha, porque são coisas totalmente distintas. Então, eu só posso comparar coisas que são idênticas. Laranja com laranja, maçã com maçã. Não posso comparar uma maçã com a laranja, porque assim eu vou ferir o princípio de identidade. Tranquilo? Compreendeu? Qualquer dúvida sabe, né? Pode deixar nos comentários. Vamos para o próximo ponto, que são as proposições. Para que nós venhamos entender as proposições de maneira adequada, existe um modelo prático e objetivo que é o quadrado lógico, que nos ensina as regras e os modelos que funcionam dentro desse universo das proposições, para que nós possamos entender o que são as contrárias, as contraditórias, subalternas, subcontrárias e como se dá as relações entre verdadeiro e falso em cada uma delas. Preparados? Vem comigo. Vamos lá. O quadrado lógico. O quadrado lógico, ele se apresenta de maneira muito fácil. Nós temos ali as proposições do tipo A, as proposições do tipo E, as proposições do tipo I e as proposições do tipo O. Ou se preferir, os juízos A, E, I e O. Em que o juízo A
e o juízo do tipo E são considerados como juízos universais. Todo, quando nós falamos do tipo A, e nenhum, quando nós falamos do tipo E. Enquanto que do tipo I e do tipo O dizem respeito aos particulares. Por exemplo, alguns são e alguns não são quando eu estou falando do tipo O. Vamos dar uma frase para que vocês possam entender de maneira adequada. Tipo A, todo homem é mortal. Tipo E, nenhum homem pode voar. Tipo I, alguns homens são ricos. Tipo O, alguns homens não são ricos. Ok? Tudo certo? Vamos falar agora dos argumentos do tipo A. Por exemplo, todo homem é mortal. Quando eu afirmo todo homem é mortal, eu estou dizendo que o sujeito é tomado em toda extensão, porque eu digo todo homem, ou seja, qualquer que seja o homem, e eu estou dizendo que o seu predicado é mortal se aplica a qualquer que seja o homem. Ou seja, sujeito é tomado em toda extensão e predicado em extensão restrita. Aí você me perguntaria, mas por que predicado é tomado em extensão restrita? Porque ser mortal não é uma qualidade estrita ou restrita ao ser humano, mas todo ser humano tem essa qualidade. Ou seja, o sujeito é tomado em toda extensão, enquanto que o predicado se atende também a outros seres. Tudo bem? Então, sujeito em toda extensão, predicado em extensão restrita. Quando nós vamos para o tipo E, eu digo, por exemplo, nenhum homem pode voar. O que eu estou afirmando? Qualquer que seja o homem, nenhum homem, ou seja, esse, aquele, não importa. Qualquer que seja o homem, não tem nele a habilidade, o poder de voar. Ou seja, a característica de voar não se aplica a qualquer que seja o homem. Aí se dá Szão, Pzão, qualquer que seja o sujeito e qualquer que seja a circunstância do predicado. Não existe ser humano que sabe voar, então se tem esse predicado, não pode ser homem. Predicado toda extensão. Se é homem, sujeito em toda extensão, não tem esse predicado. Tudo tranquilo? Vamos para o próximo. Vamos agora para as proposições do tipo I. Por exemplo, alguns homens sabem nadar. Ou seja, se eu estou dizendo que alguns homens, sujeito não é tomado em toda extensão, é tomado em extensão restrita. Alguns homens. E depois eu digo, sabem nadar. Ora, a habilidade de saber nadar não se aplica apenas aos seres humanos, aos homens, mas se aplica também a outros seres. Nesse caso, sujeito é tomado em extensão restrita porque são alguns homens e sabem nadar é também tomado em extensão restrita porque se aplica também a outros seres. Vamos agora para as proposições do tipo O. Quando eu afirmo, por exemplo, alguns homens não sabem nadar. Quando eu falo alguns, vocês já perceberam que diz respeito a uma parcela, a um grupo pequeno, e não sabe nadar da mesma forma que do tipo E representa negações, e negações são tomadas em toda a sua extensão. Ou seja, sujeito em extensão restrita, enquanto predicado é tomado em toda a extensão, Szão, Pzão. Tudo bem? Vamos para as próximas relações no quadrado lógico. Primeira relação que queríamos falar é acerca das contrárias, que se dá entre o tipo A e o tipo E, entre os universais A e E. Há uma relação de contrária. Na relação das contrárias, eu posso afirmar que elas podem ser falsas ao mesmo tempo, mas nunca verdadeiras ao mesmo tempo. Quer ver um exemplo? Se eu digo assim, afirmação do tipo A, todo jogador de futebol é rico. Isso é falso. Vamos para do tipo E. Nenhum jogador de futebol é rico, o que também é falsa. Então, na relação das contrárias, A e E, elas podem ser falsas ao mesmo tempo, mas nunca verdadeiras ao mesmo tempo. Vamos para outra relação. Relação do tipo I-O, que é a relação subcontrária. Elas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas nunca falsas ao mesmo tempo. Vai ser exatamente o contrário da relação de cima. Por exemplo, alguns professores sabem matemática e alguns professores não dominam matemática, não sabem matemática. Essas duas afirmações podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas nunca serão falsas ao mesmo tempo. Beleza? Próxima relação, subcontrária. A relação subcontrária é um pouquinho mais difícil, então eu preciso que você preste um pouco mais de atenção. Se dá da seguinte forma, é a relação entre A e I, E e O.
Se a universal for verdadeira, a particular também será verdadeira. Por exemplo, todo homem é racional. Ora, se todo homem é racional, fulano de tal, João, Pedro, Tiago, também é racional. Ou seja, se aplica a universal, com certeza se aplicará a particular, tanto na afirmativa quanto na negativa. Quando eu parto da particular para a universal ou a geral, a relação se dá da seguinte forma: é possível que, se a particular for verdadeira, a universal seja verdadeira. Como no exemplo, alguns homens são racionais, eu posso afirmar que todos os homens são racionais e as duas são verdadeiras. Porém, é possível que eu diga assim: alguns homens são ricos, e é verdade, mas eu não posso afirmar que todos os homens são ricos. Ou seja, na relação da particular para a universal, ela pode ser, se a particular for verdadeira, a universal pode ser verdadeira ou falsa. Se a proposição do tipo I, do tipo particular, por exemplo, for falsa, como por exemplo, alguns homens sabem voar, necessariamente a universal será falsa. Mas a sua negação poderá ser verdadeira ou falsa, a depender do exemplo que nós venhamos a utilizar. Tudo bem? Essa relação da subalterna, com certeza, é uma das mais complexas que tem e precisa que você veja com muito cuidado. A próxima relação é a da contraditória. A relação da contraditória é super fácil para compensar um pouco a dificuldade da subalterna, não é? A contraditória afirma que quando uma proposição for verdadeira, a outra será necessariamente falsa e vice-versa. Se eu digo que todos os homens são racionais, eu não posso em circunstância nenhuma admitir que alguns homens não são racionais. Ou, por exemplo, se eu afirmo que nenhum homem sabe voar, eu não posso admitir em circunstância nenhuma que alguns homens sabem voar. Então a relação das contraditórias, essas são as mais fáceis, ela afirma que quando um for verdadeiro, o outro necessariamente será falso. Assista esse vídeo pelo menos umas 2 ou 3 vezes para que você possa dominar de maneira clara todas as regras e as leis do quadrado lógico, tá? E fique atento para os nossos próximos vídeos acerca da lógica formal. Falaremos nos próximos vídeos acerca de raciocínio lógico, ou melhor, do silogismo. Disposto a desbravar todo esse horizonte fantástico da lógica? Então vem com a gente!